Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês. E como todas as dicas que eu dou aqui, esse livro é maravilhoso, essa dica é maravilhosa. Já é um livro antigo, tá? Esse livro, a primeira edição, é de 98, tá? 98. Essa aqui é a segunda edição, já revisada, né? O nome do autor é um teólogo reformado, R.K. McGregor Wright. Ele é calvinista, evidentemente. E o nome do livro é maravilhoso, né? A Soberania Banida. Redenção para a cultura pós-moderna. Porque a cultura pós-moderna, ele vai trabalhar aqui, exalta a soberania do homem, né? O antropocentrismo, o homem é o centro, exalta o livre-arbítrio, um homem que decide, tá? Principalmente com o advento aí do neopentecostalismo, tá? Em alguns ciclos pentecostais, eu falo porque eu sou um pentecostal, eu sou da Assembleia de Deus, tá? Mas a gente tem que ser sincero, né? Alguns ciclos pentecostais, tá? Exalta muito o livre-arbítrio, tira Deus do trono e coloca um homem. É o homem quem manda em Deus, é o homem que determina, é o homem que coloca o dedo na cara de Deus. Deus virou um garçom, tá? Um garçom, aonde Deus, ele é visto nesses ciclos como alguém que só serve. Deus serve e o homem é o Senhor, tá? Então, Deus é um garçom que dá gorjetas, ou melhor, Deus é um garçom que recebe gorjetas desses camaradas, desses ciclos, para abençoá-los. Abençoar na parte material, na parte espiritual, tá? Em alguns ciclos, Deus, ele só é Deus quando dá carro, dá casa, enfim. Então, essa exposição é que ele vai fazer. Ele vai demolir esse sistema, né, antropocêntrico, do livre-arbítrio, que essas igrejas, infelizmente, trabalham a teologia arminiana. Mas a teologia arminiana e a soteriologia arminiana totalmente descabida, porque Armínio nunca defendeu isso. Então, muita gente fala que é arminiano, mas não é arminiano. É pelagiano, sem-pelagiano, porque não conhece nada de soteriologia arminiana, porque não lê. São povos preguiçosos, são pessoas preguiçosas, tá? Então é sobre isso que ele vai tratar aqui. O R.K. McGregor Wright, A Soberania Banida. E há uma diferença, né? A teologia arminiana, ela não se sustenta, ou a soteriologia arminiana, no livre-arbítrio. Essa não é a base da soteriologia arminiana, tanto a linha arminiana clássica como a linha arminiana wesleyana. A base ou sustentáculo da soteriologia arminiana é a graça preveniente, tá? A graça preveniente na linha arminiana clássica, ela trabalha e ela vai trabalhar a ideia, aquela graça que quando alguém está pregando, essa graça flui, essa graça flui por meio da pregação e desbloqueia o cadeado do pecado no coração do pecador, dando a ele a possibilidade de crer no evangelho ou de rejeitar o evangelho. E isso não é mérito dele, é mérito dessa graça preveniente que trabalha antes, que previne, né? Essa é a posição da linha arminiana clássica. A linha arminiana wesleyana é um pouco diferente. Para eles, essa graça preveniente emanou da cruz, tá? E desde o berço, quando nasce uma pessoa, desde o berço, essa graça já vai trabalhando, tá? Possibilitando a pessoa se achegar a Deus. Então a pessoa, ela pode rejeitar ou pode aceitar essa graça, né? Porque Deus dá oportunidade para todo mundo para ser salvo. Aí você escolhe se você quer a bênção ou quer a maldição. Em suma é isso. Em suma é isso. Ok? E quem é R.K. McGregor Wright?
Quem é esse camarada? Para aqueles que não conhecem. Vamos mostrar aqui. Aqui, ó. R.K. McGregor Wright, que tá THM, né? Eu esqueci agora essa sigla, mas é doutor em alguma coisa. Doutor em divindade, alguma coisa assim. É PhD, também em teologia, pela Denver University. E juntamente com sua esposa, Julia Ann Castle, dirige o Centro de Estudos Casa Priscila e Áquila em Lakewood, Colorado, Estados Unidos. Eu tenho que dar uma pesquisada, que eu não sei se ele está vivo ainda. Tá? Eu não sei se ele está vivo ainda. Eu acho que ele está vivo. É um livro publicado pela Cultura Cristã. E aqui tem algumas frases, né? De alguns que endossam essa obra. Como aqui, ó, o doutor Alan Miat, que é do Seminário Batista do Sul, do Rio de Janeiro. Ele fala assim, ó. Um Deus limitado pela autonomia humana não é capaz de satisfazer as necessidades de um mundo perdido. Dr. Augusto Nicodemos Lopes, né, na época que ele deu essa declaração, ele era chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie, aqui em São Paulo. Hoje ele é pastor lá na primeira igreja presbiteriana em Recife. Mas na época ele era chanceler. Ele fala assim, ó. O Wright procede a uma demolição meticulosa da interpretação arminiana dos textos usados para apoiar o livre-arbítrio. Ele desmonta, né, nessa obra, essa ideia arminiana do livre-arbítrio. A melhor declaração contemporânea do pensamento reformado sobre essas questões, do Dr. Ronald Nash, da Reformed Theological Seminary, também dos Estados Unidos. Então, esse livro, A Soberania Banida, ele vai trabalhar essas questões. Se você é arminiano, é bom você ler. E se você é calvinista, é bom você ler. Lembrando que Deus não é nem arminiano, nem calvinista. Tá? Deus não é reformado, Deus não é pentecostal, Deus não é batista, Deus não é assembleano, Deus não é metodista, Deus não é católico, Deus não é anglicano. Né? Nós que fazemos essa caricatura, ou caricaturas de Deus. Um Deus arminiano, um Deus calvinista. Deus não é isso, querida. Tá? Entenda isso. Não tente colocar Deus em uma caixinha. Tá? Deus vai muito além disso. Nós temos essas percepções, arminianismo, calvinismo, molinismo, enfim, por base de alguns textos bíblicos. Mas todos os textos que nós lemos, nós olhamos para o texto e, através desses olhares, nós temos as nossas lentes. Porque não existe neutralidade, ninguém é neutro. Tá? Quando você olha para o texto bíblico, você tem as suas percepções e suas interpretações. Tá? A interpretação da Bíblia é uma só. Tá? Mas nós olhamos para os textos bíblicos com os nossos pressupostos, arminianos, calvinistas, reformado, pentecostal, e às vezes interpretamos da forma que nós entendemos ou devido às nossas pressuposições teológicas. Tá? Aqui está o sumário aonde o doutor Wright, McGregor Wright, vai trabalhar. Aqui está o sumário: prefácio, agradecimentos, introdução. E o capítulo 1, ele vai trabalhar aqui, ó, uma controvérsia antiga e persistente. Ele vai trabalhar aqui o ponto de vista histórico, né, sobre essa questão do livre-arbítrio e tal. Aí ele vai trazer aqui, ó, os pais apostólicos. Quem são os pais apostólicos? Os pais apostólicos são aqueles, não só como Policarpo, né, que foi discípulo direto de João, como os escritos, como a Didaquê, como o pastor de Hermas, tá? E por aí vai. São aqueles que tiveram contato, tanto obras também, né? Tiveram mais próximos ali dos apóstolos, né? Por isso,
pais apostólicos. O pelagianismo, ele vai tratar sobre Pelágio, aquele monge, né, que debateu com Agostinho em relação ao livre-arbítrio, tá? O Pelágio ele não cria no pecado original, para ele era possível viver uma vida sem pecado, tá? Enfim, ele vai trabalhar essa questão aqui, ó, Gottschalk vai trabalhar também. Ele vai trabalhar aqui também sobre Agostinho, né? O agostianismo, o humanismo, a reforma, o arminianismo inglês, o racionalismo iluminista, interessante, que trouxe a razão, né? Chamada a idade da razão. O iluminismo colocou o homem no centro, um homem sendo a medida de todas as coisas, tá? Continuando aqui, ele vai tratar sobre a Wesley, tá? Wesley aqui, ó, né? E o grande avivamento. Charles Finney, né? Inventa o reavivalismo, essa ideia de apelo, fazer apelo na pregação. Quem começou isso aí foi Charles Finney. Né? Charles Randolph Spurgeon, o príncipe dos pregadores, grande pregador, grande pastor batista, calvinista também. O evangelicalismo, uma peregrinação pessoal, porque as pessoas creem na teoria do livre-arbítrio e leitura adicional. Então ele faz aqui um apanhado histórico e teológico, tá? Começando dos pais apostólicos. E só antes aqui, né, gostaria de mostrar para vocês, a primeira edição, como eu falei, é de 98. Saiu 3.000 exemplares. E a segunda edição, que é essa aqui, que eu estou mostrando para vocês, mais ampliada, né, revisada, é de 2008. Então, de 98 para 2008, 10 anos, né? De 2008 para 2021 são 13 anos que essa obra, que a segunda edição foi lançada, né? Então, acabando aqui o primeiro capítulo, né, onde ele faz um apanhado histórico e teológico, começa o segundo capítulo, onde ele vai bater pesado no livre-arbítrio. Ele vai falar aqui, ó, a incoerência da teoria, fala de teoria. Por que teoria? Porque não pode ser provada, segundo a visão dele, a perspectiva dele. E também a perspectiva reformada, né? A incoerência da teoria do livre-arbítrio. Definições, o que é livre-arbítrio, enfim. O círculo arminiano de pressuposições, né? Então ele faz críticas aqui, assim como o arminiano critica a linha calvinista faz críticas à linha arminiana, tá? Em que sentido a vontade é livre? Onisciência e certeza, calvinismo inconsistente, um caso mais recente, o que é responsabilidade? Responsabilidade bíblica e coerências teológicas, leitura adicional. Ela não vai trabalhar aqui essa questão do livre-arbítrio, né? E vai mostrar a sua incoerência, segundo o ponto de vista dele, claro, e o ponto de vista reformado, tá? E é bom você, quem tem esse livro, ou quem pretende ter, é bom você ler, para você não julgar a obra antes de você ler. Leia primeiro, que você não pode falar da obra só pela capa, tá? Terceiro, o que nos torna humanos? Uma pergunta. Ele vai trabalhar o humanismo e o cristianismo. O humanismo, o homem é o centro. O homem é a medida de todas as coisas. No cristianismo não é assim. 7 teorias a respeito da natureza humana. A ideia bíblica de liberdade. Quem é o homem? Que dele te lembres? É que ele trabalha essa questão mais filosófica aqui, né? Portanto, qual é o significado da vida? Uma fraca objeção. Conclusões e sempre a leitura adicional. Terceiro, o quarto, né? Quarto capítulo. Autonomismo apóstata. A queda e a teoria autonomista. A teoria autônoma, né? Que o homem é autônomo. Que o homem é autônomo. Um homem tem será que essa liberdade mesmo
que é pregada, que é falada nessa cultura pós-moderna, de fato se concretiza? O homem é tudo isso que fala? Como a Bíblia trabalha com isso? O homem tem toda essa liberdade mesmo? Ele vai trabalhar aqui, né? Sempre com a visão bíblica, tá? Quinto capítulo, a salvação como escolha de Deus. Aí vem a pergunta, é Deus que escolhe o homem ou o homem que escolhe a Deus? Né? Se Deus deixar a salvação na mão do homem para o homem escolher, será que o homem vai escolher a Deus? Né? Aí vem aquela velha questão, né? Do monegismo e sinergismo. Monegismo é a visão reformada, a visão calvinista. Uma só vontade que trabalha, do começo ao fim. Né? É Deus que salva, é Deus que mantém o homem salvo, é Deus que sustenta o homem por toda a sua vida salvo. E tem a visão sinergista, né? Que é duas vontades trabalhando juntas. A vontade de Deus e a vontade humana. Que é a visão mais arminiana, essa visão sinergista, né? Mais arminiana. A visão calvinista não, é a visão monergista. É uma única vontade, a vontade divina, ponto. Ele vai trabalhar sobre isso. Né? Charles Spurgeon e Deus salva pecadores. Vai falar um pouco sobre Charles Spurgeon. O livre-arbítrio é um escravo. Inclusive até um Lutero, né? Ele aborda aqui. Lutero, ele escreveu um livro sobre o livre-arbítrio, né? O nome do livro é Nascido Escravo. Quem é escravo tem liberdade? Você tem livre-arbítrio, você consegue parar de pecar? Não, não consigo parar de pecar. Não consigo parar de pecar. Então, onde está seu livre-arbítrio? Já que você tem essa vontade toda, por que você não para de pecar? Por que você não pode agir contra a sua natureza, já que você tem o livre-arbítrio? Né? Os remonstrantes após o Sino de Dort. O Sino de Dort foi ali na Holanda, onde os remonstrantes, que depois seriam chamados de arminianos, foram condenados. Os 5 pontos dos remonstrantes, que ficou conhecido e é conhecido hoje como 5 pontos do arminianismo, tá? Foi condenado ali, né? No Sino de Dort. Foi uma coisa terrível, que aconteceu até morte, né? Devido a esses pontos aí. Os discípulos de Jacó Armínio, eles levaram esse documento, né? Chamada remonstrância, né? Dos 5 pontos daquilo que ele, estudando Armínio defendeu. Eles levaram lá e esse ponto por ponto foi estudado, e aí, para contrabalancear ou contra-argumentar os argumentos ou os pontos dos arminianos, né, os remonstrantes, foi aí que nasceu os 5 pontos do calvinismo, tá? Para contra-argumentar os 5 pontos da linha arminiana ou dos arminianos, tá? Aborda sobre isso aqui. As concessões de Frederick Platt, os 5 pontos do calvinismo, uma pergunta teste, a diferença real. Aí vem sempre a leitura adicional, tá? Então veja que ele trabalha os pontos de vista histórico e teológico. Então ele trabalha com a história e a teologia junto, né? É a teologia histórica e a teologia em si. 6, capítulo 6. Depravação e eleição. Incapacidade espiritual e soberania divina. Lembrando que na teologia reformada, Deus só escolhe uns. Deus morreu só por uns. A expiação é limitada. A graça só é irresistível para os eleitos. Tá? Deus escolhe uns, outros não. Tá? Enfim. Então, se Cristo morreu por alguém, essa pessoa vai ser salva. Se Cristo não morreu por determinar a pessoa, essa pessoa não vai ser salva, porque o sangue de Cristo não foi derramado por ela. Isso eu não concordo com isso. Eu não concordo. Eu concordo com muita coisa do calvinismo, mas com depravação, com a minha expiação limitada, não é bíblica, na minha opinião. Defender isso é complicado. É complicado. Tá? Mas eu concordo com muita coisa. Eu concordo mais com o calvinismo, em alguns pontos, do que com a linha arminiana. Tá? Concordo com muitos pontos também da linha arminiana.
tá? Então, eu não me considero nem arminiano nem calvinista. Não gosto desses termos, né? Porque, como disse um pastor amigo meu, eu perguntei para ele, pastor, o senhor é arminiano ou calvinista? Ele falou, depende do texto. Uma resposta inteligente, depende do texto. Porque tem texto que dá margem para a visão arminiana. E tem texto que dá margem para a visão calvinista. Né? Você não pode ficar com parte da Bíblia. Você tem que ficar com toda a Escritura. Toda a Escritura é a palavra de Deus. Então aqui ele trata sobre esse assunto, né? Vai tratar sobre o sincretismo e a busca pelo meio termo, depravação, a evidência escriturística em 5 passos. O arminiano também crê na depravação total, que o pecado atingiu todo o ser humano. Esclarecimento das ideias equivocadas do arminianismo. Ele faz uma crítica severa mesmo à linha arminiana, né? Então ele faz aqui alguns esclarecimentos das ideias equivocadas do arminianismo sobre a depravação e a eleição. A eleição da graça, evidência bíblica para a eleição, conclusões e leituras adicionais. Capítulo 7, deixa eu correr aqui, por causa do tempo. Graça e perseverança, a salvação e sua segurança, que ele vai trabalhar sobre a preservação dos santos, né? Que uma vez salvo, sempre salvo. Uma vez salvo, sempre salvo. Não tem como perder a salvação. Aí ele vai falar aqui sobre a glória de Deus. Ele vai trabalhar Deus não precisa criar, teologia e adoração, graça irresistível. Ele trabalha os pontos do calvinismo aqui, né? Contra-argumentando e batendo pesado nos pontos arminianos, né? Os 5 pontos da linha arminiana. Interessante. A regeneração não é uma experiência. Versículos-chave sobre a graça irresistível. O propósito divino é sempre cumprido. O propósito divino é sempre cumprido? Ele vai defender que sim, claro. Não é o homem que tem a vontade. E essa vontade sobrepõe a vontade de Deus. É a vontade de Deus que sobrepõe a vontade humana, porque Deus é Senhor e o homem é servo. Ponto. A perseverança dos santos, né, que é o último ponto da TULIP, né, aquele acróstico em inglês, que é os 5 pontos do calvinismo. E provas escriturísticas da segurança da salvação eterna. Tem vários textos mesmo que garantem isso aí. Não podemos negar. 2 passagens chaves, conclusões. Porém, Armínio disse uma coisa que é interessante, né? Armínio disse assim, ele não se definiu sobre isso, ele ficava, né, porque tem texto que garante salvação e tem texto que, né, fala assim, cuidado, aquele que está em pé, para não cair. Aí Armínio fala, se a apostasia, né, ou a debandada da fé não é real, então por que tantas advertências? Se você vê uma placa, cuidado, reduz a velocidade, perigo de acidente, você está de carro na estrada. Mas aquela placa não vai significar nada, porque você nunca vai bater o carro. Você nunca vai cometer o acidente. Então por que o aviso? Se tem um aviso e aquilo não vai acontecer, né, por que avisar então? Se o eleito salvo jamais pode perder a salvação, jamais pode apostatar da fé, então por que a Bíblia dá tantas advertências? Esse é um ponto, né? Esse é um ponto que Armínio levantou. Vamos continuar aqui. Capítulo 8. Uma expiação eficaz. Aqui ele vai trabalhar a expiação limitada, que eu não concordo. Tá? Para mim, é o ponto fraco do calvinismo, tanto que tem calvinistas de 4 pontos. Os chamados aí amiraldistas, né? Que não dá para explicar aqui agora quem foi esse grande teólogo, né? Francês. Mas aqui ele vai trabalhar uma expiação eficaz, a expiação limitada, batendo lá com a expiação ilimitada da visão, que é a visão arminiana. Ó, teorias a respeito da expiação, a teoria governamental da expiação, a concepção reformada da expiação, John McLaughlin Campbell, esse teólogo aqui, pagamento por algo comprado, um salvador onipotente, prova escriturística da redenção particular,
que é outro termo, né? Que redenção particular é a expiação limitada. Ou a morte eficaz, expiação eficaz, é a mesma coisa, é expiação limitada. A prova escriturística, os textos, né, os supostos textos que dá essa ideia da redenção particular. E tem a leitura adicional. Há versículos arminianos na Bíblia, interessante aqui esse capítulo 9, onde ele vai provar que a Bíblia não é arminiana, né? Que a Bíblia... provar segundo o ponto de vista dele, né? Reformado. Que a Bíblia não tem esses versículos que comprove a teologia arminiana. É a mesma coisa, pode servir também para os arminianos. A Bíblia tem versículos calvinistas, o arminiano vai falar que não, né? Mas aqui é a visão dele sobre isso, e é interessante esse capítulo, né? Uma questão de estratégia, versículos sobre o livre-arbítrio, que você não pode negar. Tem vários textos que Deus fala para o homem escolher. Escolha hoje quem servais. Escolha a bênção e a maldição. Se o homem não pode escolher nunca, porque Deus colocou, né? Mandou Moisés avisar, Josué avisar, Deus chamando o povo ao arrependimento o tempo todo no Antigo Testamento, para Israel largar o pecado, largar a idolatria, largar a feitiçaria, largar Baal, os deuses das nações. Se o povo estava morto nos seus delitos e pecados e não poderia deixar o pecado, por que Deus chamou o povo ao arrependimento e deixar? Já que o povo não tem vontade. Já que o homem não tem vontade. Já que o homem não tem liberdade. Né? E a Bíblia tem mais de 4.000 versículos sobre isso. Né? E é uma resposta que eles não respondem, os reformados. Né? Porque realmente a Bíblia fala da soberania de Deus e da responsabilidade humana. O calvinismo não nega isso, e nem a linha arminiana clássica, tá? Nesses arminianos de Araque não. Quem conhece de fato a teologia arminiana. Então ele vai trabalhar aqui essa questão, né? E sempre pendendo para o ponto de vista reformado. Mas é um livraço. Esse livro é um livraço. Você tem que ter em sua biblioteca. O termo vontade, escolhas humanas, ordens, convites, versículos que mencionam o livre-arbítrio. Em algumas versões, presuposições e o significado óbvio do texto. Dois versículos, obviamente arminianos. Conclusão, aí vem a leitura adicional. 10. Capítulo 10. O problema do mal. A fortaleza final da incredulidade, porque o mal é como origem, né? É um dos fortes argumentos dos ateus também, né? Os ateus falam como Deus pode ser soberano, onipotente, todo-poderoso, ele pode retirar o mal e ele não tira. Porque Deus permite tanta desgraça, peste, dissoluções, tanta coisa ruim no mundo, sendo que ele é o Deus todo-poderoso, né? Essa é uma das perguntas dos ateus, aqueles que não creem em Deus. O maior de todos os problemas, de fato, o mal, a existência do mal. Falsas soluções possíveis, Deus versus sincretismo, a defesa do livre-arbítrio, indeterminismo, determinismo bíblico, a solução real, a resposta de Jó ao problema. Quem então é o autor do pecado? Lembrando que não é Deus. Né? Responsabilidade novamente, leitura adicional. A Bíblia responsabiliza o homem pelo pecado e não Deus. Né? Capítulo 11, que é o último capítulo. A localização da referência suprema e os atributos de Deus. Um debate atual. Tá? A pergunta não respondida, o caso de Clark Pinnock, a nova apologética, a localização da referência suprema, a proposição cristã máxima, Tiamat vive novamente. Né? Tiamat era a deusa, né? Que era representada pelo mar, na mitologia babilônica, que está ali no Enuma Elish. Enuma Elish é o conto da criação do universo babilônico, o mito babilônico da criação. Tá? Procure aí
Enuma Elish. Enuma Elish. E aqui ele fala sobre isso, tá? Tiamat vive novamente. Um Deus finito. O que é idolatria? Fogo cruzado teológico. Pinóquio sobre Deus e o homem. Frutos, idolatria novamente. O teísmo aberto, né, que é uma aberração, né? Dizer que Deus não conhece o futuro, que Deus não é todo-poderoso, isso aí é uma aberração. Conclusões. Um vírus identificado. Todo pensamento cativo. E leitura adicional. Aí tem um glossário de nomes e termos, bibliografia seleta de fontes, índice, tá? O índice. Esse índice aqui está na página 200 e... Vamos pegar aqui, 53. Olha só. Ah, meu Deus. Páginas 253. Que é o índice de assuntos, tá? Índice dos nomes e assuntos. Aí vem Abraão. Aí você vai na página 76, 79, 153. Você vai saber sobre Abraão. Acabe, o rei de Israel. Aí você vem Adão, Agostinho, agostinianismo, Alcorão. Tá? Aí você vem aqui no índice de assuntos, índice dos nomes e assuntos. Você procure o assunto que você quer saber aqui, que ele vai falar, e você vai na página indicada aqui para você ler, tá? Para você ler. Aqui, deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Glossário, isso aqui é muito interessante, tá? Glossário de nomes e termos, que ele trabalha aqui, tá? E você vai dar uma olhada. Como, por exemplo, A Escravidão da Vontade, que é um livro de Lutero, né? Defendendo que o homem não tem livre-arbítrio, que a vontade do homem é escrava ao pecado. A resposta de Lutero, 1525, ao Tratado de Erasmo de Roterdã, uma defesa da teoria do livre-arbítrio, que Erasmo defendia o livre-arbítrio e a resposta de Lutero foi esse livro, né, que se tornou um livro, que foi uma carta que ele mandou para Erasmo, né, A Escravidão da Vontade. Agostinho, aí tem Bispo de Hipona, Aristóteles, filósofo grego, arminianismo, tá? Teologia protestante, comentada por Jaco Armínio, por volta de 1580, em oposição ao calvinismo, tal, beleza. Tá? O que é calvinismo? Aí vem aqui. Ó, Campbell J. MacLeod, pastor presbiteriano, que abandonou a ideia da expiação particular, ou, melhor dizendo, ele não rejeitou essa ideia de expiação limitada, tá? Que ele não concordou com isso, e substitutiva, e foi deposto, porque ele não abraçou mais a ideia da teoria, ou é a teoria, porque não pode, para mim não pode ser provada, né? Da expiação limitada, ele foi deposto, ele perdeu a igreja por causa disso, né? Para você ver, né? Só porque o cara não crê mais naquilo, ele foi deposto. Camus Albert, que foi um filósofo existencialista. João Cassiano, que propôs a ideia do semi-pelagianismo, inclusive essa ideia do semi-pelagianismo é errada. Na verdade, o termo correto é cassianismo, né? Ele defendeu a depravação parcial e não total do homem. Ceticismo. Gordon Clark foi um grande teólogo, né? Calvinista, grande teólogo mesmo. Tem obras fantásticas. Clemente, Confissão de Fé de Westminster, que é a principal, vamos dizer assim, uma das principais confissões de fé, principalmente da igreja presbiteriana, né? A cosmovisão e por aí vai. Tá? Então ele vai explicando aqui, ó. Expiação limitada, fatalismo, tá? Enfim, então é interessante, né? Esse glossário de nomes e termos, tá? Não deu para ler aqui uma passagem, aqui um texto, né? Devido ao tempo, mas creio que vocês viram que pelo sumário é uma obra maravilhosa, e é mesmo. Então,
Você arminiano, você calvinista, você que não é nem arminiano nem calvinista, quer uma obra de peso sobre esse assunto para você fazer e ter as suas opiniões particulares, leia esse livro. A Soberania Banida, Redenção para a Cultura Pós-Moderna. Né? Redenção para a cultura pós-moderna, a pós-modernidade que trouxe aí e traz, né, um homem como uma solução, o antropocentrismo, enfim, coisa que a Bíblia rejeita. Né? O homem é pecador, o homem é escravo do pecado e o homem não é a solução para o mundo perdido. A solução é Deus. Se vocês gostaram de mais uma dica de leitura, deixe aqui no seu like. Não esqueça do like. Às vezes o vídeo tem muita visualização, mas não tem like. Deixe o seu like, não esqueça. Se inscreva no canal. Depois de se inscrever, acione o sininho para receber todas as notificações. Muito obrigado mais uma vez. Graça e paz a todos vocês. Até os próximos vídeos.